Alô, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir, e você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para o vídeo FQ003, função quadrática e introdução. Vamos fazer teoria sobre gráfico de uma função quadrática. No vídeo FQ001, nós descobrimos que quando A é maior do que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E quando o A é menor do que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. No vídeo FQ002, nós percebemos que quando delta é maior do que zero, o gráfico, a parábola, toca o eixo X, o eixo das abscissas, em dois pontos distintos. Ou seja, x1 é diferente de x2. Quando o delta é igual a zero, o gráfico, a parábola, toca o eixo das abscissas em um único ponto. E quando o delta é menor do que zero, o gráfico, a parábola, não toca o eixo das abscissas. Não importa se o A é maior do que zero, voltada para cima, ou A menor do que zero. É importante a gente perceber alguns pontos notáveis em uma parábola. A parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e C. Então o termo independente vai ser aonde o gráfico toca o eixo Y? Sim, é verdade, vai ser exatamente isso. O eixo de simetria da parábola passa pelo vértice da parábola e é perpendicular ao eixo das abscissas. E o terceiro ponto notável é o vértice da parábola encontrado da seguinte maneira: x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E o vértice é exatamente o x do vértice e o y do vértice. Então vamos agora analisar o gráfico. Observe só. Esse ponto aqui, olha, é o ponto chamado de vértice. Esse valor aqui, no caso aqui que a gente está utilizando esse exemplo aqui, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 5, nós temos o y do vértice, que é a ordenada do vértice. Como aqui o A é negativo, a concavidade fica voltada para baixo e esse é o valor máximo. Só que ao mesmo tempo nós temos aqui, olha, a abscissa do vértice, que é encontrado através do x do vértice, que no caso vale exatamente 3. Nos exemplos eu acabei não falando, mas o seguinte: se você encontra a raiz 1 e a raiz 2, o x do vértice você encontra pela média aritmética das duas raízes. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá exatamente 3. E 1 e o 5 são as raízes. Lembrando aqui, o termo independente é menos 5. Observe aqui, o gráfico passa exatamente no eixo Y no menos 5. Ou seja, o ponto de interseção do gráfico da parábola com o eixo Y, o eixo das ordenadas, é o 0 e o termo independente, que no caso é exatamente menos 5. O domínio de uma função quadrática são os números reais e a imagem, observe, só existe gráfico do y do vértice, nesse caso aqui, do y do vértice para baixo. O y do vértice é o valor máximo nesse caso aqui. Então a imagem, nesse caso aqui, vai ser todos os reais menores ou iguais ao y do vértice. No caso aqui, o y do vértice vale exatamente 4, então a gente poderia colocar aqui do infinito negativo até o 4 positivo ou menor ou igual a 4. Máximo e mínimo de uma função quadrática ou função do segundo grau, função polinomial do segundo grau. Quando A é maior do que zero, a concavidade fica voltada para cima, e o y do vértice é o valor mínimo, ou seja, só existe o gráfico daqui para cima. Quando A é menor do que zero, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, e o y do vértice é o valor máximo, ou seja, só existe o gráfico desse ponto y do vértice para o infinito negativo.
É isso aí, dessa forma concluímos mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!